tudo bem? Na aula de hoje, iremos apresentar alguns estudos mostrando o impacto no sistema elétrico de potência, principalmente da geração eólica. Abordaremos 5 estudos, entre estudos americanos e brasileiros, mostrando a importância de termos energias complementares a ditas renováveis para a estabilidade do sistema. Bons estudos! A aula de hoje foi baseada em 5 referências. A primeira delas foi a coletânea Large Energy Storage Systems Handbook, em seu capítulo 2, denominado Impacts of Intermittent Generation. Este capítulo é a reprodução do estudo How Less Became More: Wind Power and Unintended Consequences in the Colorado Energy Market, que abordará o aumento de poluentes em termoelétricas a carvão devido à ciclagem provocada pela inserção de energia eólica. A segunda referência é um artigo-resposta a outro artigo publicado na revista Energy da Elsevier, que afirmava ser possível ter 65% da geração de energia na região Nordeste por fontes eólicas, sem cortes na geração de energia ou curtailment. O artigo-resposta mostra que algumas premissas foram irreais. A terceira e quarta referências abordam algumas simulações realizadas pela EPE, abordando a necessidade de aumento da reserva girante diante da inserção de geração intermitente. Por fim, este estudo é um texto conceitual sobre algumas fontes de energia renovável, abordando vários aspectos desde a definição, processo de conversão de energia, impactos ambientais, sociais, econômicos, dentre outros fatores. O estudo do impacto das gerações eólicas se dá por sua intermitência, o que pode ser visualizado nas figuras do presente slide. Nessas figuras, as intermitências rápidas são visualizadas. Além destas, que deve ser motivo de preocupação, há também a intermitência prolongada, como veremos nos estudos. Intermitência prolongada refere-se aqui a mudanças na potência disponível conforme o horário de geração. O que vimos de intermitência na energia eólica também se aplica à energia fotovoltaica. O principal elemento que causa intermitência nesse tipo de geração é a passagem de nuvens causando sombreamento total ou parcial. Neste slide, vemos algumas intermitências conforme estações do ano. Iniciando a apresentação dos estudos, vamos conversar sobre o capítulo 2 do livro coletânea Large Energy Storage Systems Handbook. Trata-se de um estudo divulgado em abril de 2010 e ele foi baseado em geração por hora em plantas de carvão e gás com potência superior a 25 MW, estudo realizado nos Estados Unidos. A potência de 25 MW tem a ver com a obrigatoriedade de informar às autoridades competentes o nível de emissão de poluentes das termoelétricas a partir desta potência de geração. O estudo aborda a análise do impacto da geração intermitente em duas áreas. Colorado, através do concessionário PSCO, Public Service Company of Colorado, e na região do Texas, por meio da ERCOT, Electric Reliability Council of Texas. Estamos vendo as duas áreas de concessão abordadas no estudo. À esquerda, em grande parte do estado do Colorado, na cor vermelha, vemos a PSCO, Public Service Company of Colorado. Já na figura à direita, praticamente o estado inteiro do Texas, conseguimos visualizar a ERCOT, Electric Reliability Council of Texas. Uma das primeiras figuras que aparecem no estudo é o contraste entre a demanda da região atendida pela PSCO e a geração dos parques eólicos de hora em hora. Há um destaque para o pico da geração eólica que ocorre às 4 da manhã, momento de baixa demanda. O contrário também ocorre, ou seja, quando a demanda está alta, há uma baixa geração de energia eólica, principalmente ao meio-dia. Nesta figura,
As curvas de demanda e geração nas 4 estações do ano são apresentadas. A curva em vermelho mostra a demanda total. Já a curva em roxo mostra a demanda total menos a geração de 1.100 megawatts de energia eólica. Analisando as figuras, a geração por termoelétrica a carvão em cinza mostram que esta fonte serve de base de geração sem grandes variações. Isto se dá pela caracterização desta geração não favorável à ciclagem. Já as termoelétricas a gás dão o suporte para a variação natural da geração das fontes renováveis. Porém, veremos mais à frente que em alguns momentos as termoelétricas a carvão terão que desempenhar esse papel de ciclagem vindas da intermitência das fontes renováveis. Outras observações pontuadas pelos autores foram: a energia eólica sempre funcionará. Seu controle se dá através do despacho de outros geradores. Durante o dia, a participação da termoelétrica a carvão é de 49% no verão e de 60% no inverno. A ciclagem se dá por meio de usinas a gás, o que pode ser visto através de uma análise entre 8 da noite e 10 da manhã. Já para o período noturno, 62% de geração por meio de termoelétricas a carvão e 20% de termoelétricas a gás. Ciclagem se dá por meio de usinas a carvão, após as 10 da noite, como será mostrado adiante. Se necessário, há uma usina reversível, Pump Hydro Energy Storage, PHES, de 350 MW para contribuir na ciclagem. Esta figura mostra o número de ciclagem vindas da geração termoelétrica a carvão, com destaque em termos percentuais da ciclagem necessária devido à intermitência de geração eólica. Os números referem-se aos anos de 2007, 2008 e 2009. Percebe-se em todos os cenários, principalmente ciclagens de 300 a 500 MW e 500 a 1000 MW, o aumento nesses valores no ano de 2009. Os valores estão no gráfico em verde. Isto se deve ao aumento da inserção de energia eólica na matriz elétrica da PISCO. Quando conversamos sobre ciclagem em termoelétricas a carvão, estamos alterando a potência gerada e, claro, os pontos de operação das turbinas. Os dois gráficos apresentam mudanças na taxa de calor, o que leva as turbinas a pontos de baixa eficiência, levando ao maior consumo de combustível por megawatt gerado. O aumento da taxa de calor em um dia é mostrado na figura à esquerda, enquanto a figura à direita apresenta a taxa média no ano de 2006 e 2008. Apesar do pequeno aumento, demonstra o efeito que houve devido ao aumento na inserção de geração eólica. Mais uma demonstração do impacto da inserção de energia eólica pode ser visto pela mudança da taxa de calor por potência de geração ocorrida nos anos de 2006 e 2008, quando houve uma entrada de 775 megawatts de geração eólica. Já estas duas figuras mostram o aumento do dióxido de enxofre ou SO2. O problema deste composto é que, presente na atmosfera em alta quantidade, pode levar à formação de chuvas ácidas. Essas figuras mostram a comparação, através da linha tracejada, que mostra a emissão sem ciclagem com a linha contínua da emissão medida devido à ciclagem. Percebe-se um aumento significativo do dióxido de enxofre na unidade Comanche 1, figura à esquerda, e um pequeno aumento não muito significativo em Cherokee 2, demonstrado na figura à direita. Para o óxido de nitrogênio NOx, houve uma pequena queda. Importante destacar que as figuras se referem a dias distintos: 18 de agosto de 2008, à esquerda, e 23 de dezembro de 2008, à direita. Já nestes dois exemplos, há aumento tanto do dióxido de enxofre quanto do óxido de nitrogênio. O problema que ocorre quando termoelétricas a carvão são usadas na ciclagem é que o processo de controle de emissões é bastante complexo. São necessários muitos ajustes na planta, sendo executados por controladores computadorizados e intervenções humanas.
Logo, o processo de ciclagem dificulta este trabalho, pois esses ajustes são realizados para cada ponto de operação. Nós podemos ter possíveis danos à planta térmica, através do aumento de seus custos de manutenção e também redução da vida útil da planta. Vale ressaltar que os custos relacionados à necessária ciclagem não são incorporados quando temos a integração de energias renováveis na matriz de geração elétrica. Conforme mencionado anteriormente, as análises vieram de dados provenientes da base de dados do SENS, Continuous Emissions Monitoring Systems, da EPA, Environmental Protection Agency. Quem alimenta estes dados são os concessionários, que informam as emissões, de hora em hora, de CO2, SO2, NOx, para plantas com potência superior a 25 MW. Outro exemplo foi tomado a partir da análise de 2 dias. Não se estendeu a análise devido à indisponibilidade de dados de hora em hora. Os dias foram 2 de julho de 2008 e 29 de setembro de 2008. Foi possível análise nesses dias, pois as formas de geração foram informadas de hora em hora. Assim, executou-se o exame de como o carvão, gás e energias eólicas se interagem e o resultado dessas interações nas emissões. A principal faixa horária de análise, no dia 2 de julho de 2008, foi entre as 4h15 da manhã e 7h45 da manhã, ou seja, do meio da madrugada ao início da manhã. A geração eólica saltou de 200 MW para 800 MW no intervalo de 90 minutos. Após este salto, também em 90 minutos, a geração eólica voltou para 200 MW. No início do evento, a geração de termoelétricas a gás representava 400 MW, o que dava 10% da carga total. Já a geração de termoelétricas a carvão contava com 2.500 MW, representando 60% da carga total. A fim de balancear a geração ao aumento da geração eólica, a geração a carvão saiu de 2.500 MW para 1.800 MW, voltando posteriormente a 2.500 MW. Das usinas a carvão, a usina Cherokee teve uma rampa de potência compatível com seu equipamento, enquanto a usina de Pawnee ficou fora de sua rampa de projeto. De posse dessas observações, podemos ver que a figura em destaque apresenta a ciclagem da geração eólica, curva em azul claro, crescendo entre 4h15 e 5 horas, com a diminuição de geração a termoelétricas a carvão, curva em amarelo. Em torno das 7 horas, ocorreu o movimento inverso, ou seja, diminuição da eólica e aumento da termoelétrica a carvão para a adequação da demanda. Estendendo a análise, percebe-se aumento na geração da termoelétrica a gás, curva em verde, para acompanhamento da demanda naquele momento. Outro dado que ajuda a enxergarmos a ciclagem das termoelétricas a carvão é a mudança de hora em relação à hora anterior. Percebe-se a queda brusca das várias unidades de geração das 3 a 4 da manhã em relação à hora anterior. A recuperação do nível de geração anterior à mudança negativa teve substancial contribuição entre as 5 e 6 horas da manhã. Analisando a mudança que houve na planta denominada Cherokee, formada por 4 unidades, houve uma diferença de 141 MW na geração na primeira queda, crescendo posteriormente para um pico de 725 MW. A geração ao longo do dia, comparado com o dia 29 de julho, dia com pouca geração de eólica, não foi tão distinta. 26.445 MWh em 2 de julho, ante 26.603 MWh em 29 de julho. Para medirmos o impacto nas emissões de poluentes, primeiro calculou-se a energia da ciclagem comparado com uma geração normalizada. A diferença entre a curva normalizada
formadas pelas curvas em vermelho e a reta em azul, e a ciclagem formada inteiramente pela curva em vermelho é de 363 megawatts, como podemos ver onde o mouse está indicando. A primeira aproximação foi calcular o consumo da curva normalizada e da curva com ciclagem, considerando apenas o horário entre 3 e 7 da manhã, intervalo da ciclagem. O cálculo total das emissões se deu a partir de taxas projetadas de emissão, baseando-se no dia 29 de julho, dia em que a geração das termoelétricas foi mais estável, favorecendo a taxa de emissões. Esses valores são de 2,01 libras por megawatt-hora para o dióxido de enxofre, 3,82 para o óxido de nitrogênio e 1,08 para o dióxido de carbono. Da geração estável, sem ciclagem, no intervalo das 3 às 7 da manhã, a geração foi de 3.360 megawatt-hora, gerando 6.754 libras de dióxido de enxofre, 12.829 libras de óxido de nitrogênio e 3.628 toneladas de CO2. Já para a menor geração de termoelétricas, considerando as taxas do dia mais estável, para uma energia gerada de 2.997 megawatts-horas, no intervalo mencionado, a emissão de CO2 foi de 6.025 libras, 11.445 para NOx e 3.236 toneladas para CO2. Assim, houve uma redução na emissão de poluentes, conforme mostrado na última linha da tabela. 730 libras não foram emitidas devido à ciclagem, falando sobre o SO2, assim como 1.336 libras de óxido de nitrogênio e 392 toneladas de dióxido de carbono. Esta análise é um tanto quanto otimista e serve apenas de base. Considerando o cenário realista, apesar da menor geração devido à ciclagem, a taxa de emissões por megawatt foi maior em 2 de julho do que no dia mais estável, ou seja, 29 de julho. A taxa de emissão por megawatt-hora foi de 4,37 libras por megawatt-hora para SO2, 7,89 para NOx e 1,3 para CO2. Analisando os dados da geração estável, obtido pela multiplicação da geração de 3.360 megawatts com as taxas da primeira linha, e os dados da geração com ciclagem de 2.997 megawatt-hora, estes obtidos pela multiplicação de 2.997 megawatt-hora com as taxas da segunda linha, ou seja, as taxas do dia 2 de julho, vemos que houve um aumento de 6.348 libras de dióxido de enxofre, 10.826 libras de óxido de nitrogênio e uma diminuição de 246 toneladas de gás carbônico, isto apenas no período entre as 3 e 7 horas da manhã. Se estendermos a análise do slide anterior para o dia inteiro, houve um aumento de todos os poluentes. 38.109 libras de dióxido de enxofre, 65.625 libras de óxido de nitrogênio e 410 toneladas de gás carbônico. As análises dos slides anteriores estão em gráfico de barras, mostrado no presente slide. Os resultados apresentados foram apenas para a planta Cherokee. Analisando a ciclagem de todo o sistema da PISCO, houve um aumento de 23% na emissão de SO2, 27% de NOx e 2% de CO2. Analisando o aumento por termoelétrica, este gráfico apresenta estes números. De toda análise, a primeira conclusão é que a premissa da inserção de energia limpa deve ser analisada como um todo, incluindo as outras fontes que devem existir para a segurança do sistema. Claro que este estudo não deve ser generalizado. Mostra que o olhar deve ser mais amplo quando da decisão por energias renováveis, ou seja, o equilíbrio entre vantagens e desvantagens.